Queridos irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor. Queria, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, novamente, não é? Já viemos outra vez aqui a esta congregação. É sempre muito bom estar com os irmãos aqui para adorar o nome do Senhor. Também agradecemos ao nosso pastor pela confiança da escala e nos ter liberado ali do Templo Matriz para vir aqui cumprir a escala. E sou carente das orações da igreja, amém? Meus irmãos, queria ler com vocês novamente o texto que fizemos a leitura devocional, Romanos capítulo de número 8. Queria convidar a todos para abrirmos as Bíblias e fazermos essa leitura novamente. Romanos capítulo de número 8, versículo 31 em diante da palavra de Deus. Antes de lermos o texto, eu queria perguntar para os irmãos, quem está feliz com Jesus? Levante a mão assim. Agora, se tiver um irmão do seu lado, na sua direita ou na esquerda, olhe para ele aí, por favor. Agora pergunte a ele, você está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus, Ele está aqui no nosso meio. E Ele é digno de glória, de aleluia, de honra, de louvor. Glória a Deus. Romanos 8:31 diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto de mais uma exortação paulina, por assim dizer, diretamente à igreja que estava ali em Roma, mas eu não queria entrar nesse mérito e nem nesse detalhe de falar acerca de Paulo especificamente, porque o tempo é curto e a história de Paulo é um pouco longa, né? Mas todos nós que estamos aqui acredito que conhecemos a história de Paulo. Inclusive, da outra vez que estive aqui, eu falei um pouquinho dessa história dele. Nós sabemos quem ele era, nós sabemos quem Paulo era, e nós sabemos também quem Paulo se tornou. E também entendemos com isso de que Paulo, ele passou de ser perseguidor dos cristãos para ser perseguido por amor de Cristo e ao seu evangelho. A carta de Paulo aos Romanos, se nós lermos o seu primeiro capítulo, nós entendemos de que essa carta ela tinha um assunto específico. E assunto esse que Paulo queria tratar com aquela igreja, que era acerca da justiça pela fé. Isso nós encontramos em Romanos 1, 16 e 17. Porém, como eu disse, eu não quero me atentar especificamente a Paulo, nem a carta aos Romanos, porque é um texto, um assunto bastante complexo. E eu queria ir diretamente para o capítulo que nós fizemos a leitura. No capítulo de número 8, e eu digo desde o seu primeiro versículo ao seu último versículo, Paulo, ele traz algumas exortações àquela igreja.
Dentre elas, Paulo exorta aquela igreja sobre a graça de Deus. A primeira coisa, repita comigo, a graça de Deus. A segunda coisa, sobre as primícias do Espírito. Diga comigo, primícias do Espírito. E também Paulo exorta, ou fala a essa igreja, através dessa carta, sobre a esperança. Diga comigo, esperança. Mas nos versículos que nós lemos, Paulo, ele trata, ou ele fala, ou ele busca trazer ao entendimento daquela igreja algo muito mais complexo do que tudo isso que nós falamos. Algo muito mais especial. E é exatamente isso que, se eu fosse dar um tema para esta pequena mensagem que eu queria falar com os irmãos, esse algo mais especial que Paulo estava tratando com os irmãos ali em Roma, era acerca do amor de Deus. Diga comigo, o amor de Deus. Quantos já sentiram o amor de Deus na sua vida? Glória a Deus. E este amor citado por Paulo, ele é um amor específico, ele é o amor ágape. Esse amor ágape, ele é definido por muitos ou por alguns como um amor incondicional. Diga comigo, incondicional. Ele é único. Ele é impossível de ser descrito com exatidão. Isso é a opinião de alguns. E se eu posso dar minha opinião aqui para os irmãos, eu diria que eu concordo com isso. Eu concordo de que esse amor é impossível de ser explicado com exatidão. Se me perguntar, irmão Caio, por favor, me defina o amor de Deus. Certamente eu olharia para essa pessoa e diria, olhe, a Bíblia diz em João 3,16, melhor dizendo, Jesus diz em João 3,16, de que esse amor é um amor porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? É um amor tal que eu não consigo explicar. É um amor que o próprio Jesus não conseguiu falar para Nicodemos naquela conversa. E é um amor que para nós, hoje, é impossível de se compreender. Mas eu tenho a fé e a certeza de que um dia nós encontraremos com o Senhor e iremos entender esse amor tão grande. E era acerca desse amor que Paulo estava falando em Romanos 3:31 em diante. Durante toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, Deus, ele mostra o seu amor para com a sua criação. Por exemplo, no Jardim do Éden ainda, na queda do homem, quando o homem comete o pecado de desobediência a Deus, Deus, ele vai e encontra o homem. Deus, ele vai até o homem. E eu pergunto para os irmãos nessa noite, será que Deus não sabia que o homem tinha pecado? Sabia. Uma prova do amor de Deus para com a sua criação. Deus poderia muito bem ali ter matado, ou ter aniquilado a sua criação, como nós fazemos muitas vezes com um papel de rascunho que nós não queremos usar mais, nós amassamos e jogamos no lixo. Deus poderia fazer dessa mesma forma, mas ele foi lá até o homem. Outro exemplo é quando Deus, ele manda Noé construir a arca para que ele salvasse a si e a sua família, porque diz a Bíblia que Deus olha para a humanidade, para a sua criação e se entristece da situação que ele vê. Mais uma vez, Deus poderia matar todo mundo e fazer tudo de novo. Mas ele amou a sua criação e disse, Noé, prepara uma arca para salvar a ti e a tua família. Deus levanta um homem para retirar o seu povo da escravidão do Egito. Nós conhecemos a história de Moisés, como foi que tudo aconteceu. Desde quando ele era criança, ou desde quando ele era bebê, não é? Nós sabemos tudo isso. Deus, ele provê tudo de necessário para o seu povo, para o povo de Israel, durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Era fome que o povo estava passando, Deus dizia, eu tenho o alimento que você precisa. Eram as crianças crescendo, os adolescentes crescendo e as roupas com ele. Deus deu um shopping ali no deserto para aquele povo. Deus mandou para o seu povo.
Deus fez Israel ganhar guerras, Deus fez Israel se prevalecer contra os seus inimigos, e nós encontramos diversos exemplos disso no Antigo Testamento, diversas situações em que o povo de Deus venceu, porque a mão do Senhor estava com eles. Mais uma prova do amor de Deus para com a sua criação. E dentre tantas outras provas, meus irmãos, que se formos contar aqui, verdadeiramente o tempo não dará para falar. Mas, dentre todas essas provas, ou estas demonstrações de amor de Deus para com a sua criação, existe uma em específico que não há comparação. Eu queria ler com os irmãos Isaías 53, abra sua Bíblia comigo. Isaías 53, versículo 6 em diante da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Veja a prova do amor de Deus para conosco. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado das terras dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, o justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Será que você poderia dar um glória a Deus por esse amor? Será que esse amor é maior do que tudo aquilo que eu falei anteriormente? Será que essa é uma demonstração de amor para com a gente nessa noite? Será que o Senhor merece a nossa adoração por esse amor? Glória a Deus. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 25, abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 1, versículo de número 18, diz a palavra de Deus acerca dessa profecia, desse amor tão incondicional. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu vou ler novamente. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Eu vou ler novamente nessa noite. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho,
E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que Emanuel traduzido significa Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Olha a demonstração do amor e do cuidado de Deus para conosco. Sabe por que você entrou por aquelas portas hoje à noite? É por causa desse amor do Senhor. É por causa desse amor do Senhor. É porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que morresse por nós naquela dura e rude cruz do Calvário. Foi por causa desse amor. Mas não acaba por aí, como eu falei. João 3,16, Jesus diz a Nicodemos, na sua conversa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Não é? Não acaba por aí. Nós entendemos de que Deus deu o seu único filho para morrer por nós. E muitas vezes nós utilizamos apenas esse texto, ou este versículo, para falar ou para evangelizar ou falar a alguém. Mas esse versículo, ele se limita apenas à morte de Jesus. Mas eu queria abrir um parêntese nessa noite e dizer que não se limita apenas à morte de Jesus. E que ao terceiro dia ele ressuscitou e está à destra do Pai. E é por esse motivo da sua ressurreição que nós estamos aqui adorando a Ele, dizendo que Ele é grande e que Ele faz. E João, capítulo de número 14, nós conhecemos, um texto bastante conhecido, também nos faz entender de que não fica apenas por isso. Não se limita apenas na morte, Jesus morreu, Ele ressuscitou, glória a Deus por isso. Mas tem uma promessa. Essa promessa é para mim, é para você, é para o irmão que está ao seu lado direito, é para o irmão que está ao seu lado esquerdo, é para o seu vizinho, é para a sua vizinha, é para seu amigo do trabalho, é para todos aqueles que aceitarem a Jesus. Diz a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa de Jesus para mim e para ti. O cumprimento do plano da salvação de Deus tem um nome chamado Jesus. Este que sofreu, padeceu, apanhou. Glória a Deus. E eu não consigo nem sequer imaginar a dor dele naquele momento. E quando eu paro, meus irmãos, para imaginar a dor e o sofrimento dele naquela cruz, eu não consigo me conter, porque foi por mim e foi por você. Glória a Deus. Aquele sofrimento, aquelas pancadas, tudo aquilo que ele sofreu, foi para que estejamos hoje aqui, anunciando a sua palavra. E eu me alegro com o texto que nós lemos, acerca da promessa de que Ele vem nos buscar, Ele vem nos levar para onde Ele está. E se olharmos ao nosso redor,
Se olharmos para o mundo de maneira geral, nós conseguimos enxergar o cumprimento das Sagradas Escrituras. Nós conseguimos enxergar e ver guerras. Israel sendo atacada, a guerra da Ucrânia, tantas outras guerras, terremotos, pais contra filhos, família querendo se desfazer. O significado de família construído pelo próprio Deus, querendo ser desfeito por Satanás. Tudo isso nos aponta para a única coisa, meus irmãos. O Senhor está perto. Ele está voltando para buscar a sua igreja. E eu me alegro nisso, porque um dia eu tomei a minha decisão e me entreguei aos pés de Jesus. E a promessa é para os que creem e aceitam como único e suficiente Salvador. Mas voltando para o texto, basicamente Paulo estava escrevendo ou dizendo à igreja que estava ali em Roma, de que independentemente das circunstâncias que nós estamos, independentemente do sentimento que há em nosso coração, ou da dificuldade que está à nossa frente, independentemente daquilo que falam ou dizem sobre você, absolutamente nada disso importa e nada disso irá nos separar do amor de Deus. Era isso que ele estava querendo dizer quando ele diz: porque estou certo, porque tenho certeza de que nem a morte, de que nem a vida, de que nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o que está por vir. E ele segue dizendo: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu queria encerrar essa rápida reflexão dizendo a você: eu não sei como você entrou por aquelas portas. Glória a Deus. Eu não sei a hora que você chegou ao culto. Eu não sei aquilo que você escutou ao sair de casa. Eu não sei aquilo que estão querendo dizer a teu respeito. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando, ou qual a ansiedade que está querendo tomar conta do teu coração. Mas eu quero te dizer de que nenhuma dessas coisas te separará do amor de Deus. Sabe, muitas vezes nessa vida terrestre que nós estamos passando esse tempo aqui, nós passamos por coisas tão difíceis. E nós, como seres humanos, temos a tendência de querer tudo para agora. Temos a tendência de ser imediatista. Mas uma coisa que eu entendo ao ler a palavra de Deus é de que nós, como homens, temos uma visão limitada das coisas. Certamente, se me perguntarem o que é que está acontecendo por trás dessa parede, eu não saberei dizer aos irmãos o que está acontecendo. Eu costumo dizer que esse percurso, de onde eu estou até aquela parede, é o meu hoje. É a minha vida presente. A minha vida presente eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar as minhas dores.
Eu consigo enxergar meu sofrimento. Eu consigo enxergar a minha ansiedade. Eu consigo enxergar muitas das vezes as minhas orações que não são respondidas pelo Senhor. Mas aquilo que está atrás, por detrás dessa parede, é o meu futuro. E a minha visão limitada não permite enxergar. Mas nós temos um Deus que enxerga por detrás das paredes. E esse Deus, Ele cuida de ti. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer, independentemente das circunstâncias, independentemente do que você está passando, independentemente se eu tenho ou não respondido as tuas orações, o teu futuro está nas minhas mãos. Aquilo que você não está conseguindo enxergar está sob o meu controle. E as tuas aflições não irão te separar do meu amor. E saia daqui com essa certeza de que nada, absolutamente nada irá te separar desse amor. E lembre-se, o teu futuro está sob os controles de Deus. E em breve, você irá entender tudo aquilo que você está passando. Porque quando entregamos o nosso caminho ao Senhor, Ele se responsabiliza em cuidar de tudo e de tudo. Saia daqui com esta palavra. Deus está no controle. E nada irá te separar do seu amor. Que Deus abençoe.